Olá, boa tarde, um bom domingo para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estou chegando trazendo mais um convidado especial, um dos grandes jogadores que o futebol goiano já revelou. Ele jogou em 8 times e conquistou 10 títulos, já foi campeão brasileiro, jogou no Goiás e brilhou na equipe do Botafogo. Estou falando de Wilson Goiano. Quem é o Wilson Goiano? Boa tarde. Boa tarde, André. Eu sou natural mesmo de Trindade, né? Goiás. Comecei a carreira no Goiás em 1984, 2 anos no amador, e em 86 fui pro profissional. Joguei no Goiás de 86 a 93. 93 eu fui negociado para o América Mineiro. Joguei o Campeonato Mineiro. Em 94 o Botafogo me contratou, depois de uma polêmica com a transação com o Flamengo, e fiquei no Botafogo de 94 até 99. 99 fui para o Coritiba, joguei 1 ano e pouco no Coritiba, e 2000 joguei o Campeonato Paulista pelo Rio Branco de Americana, e 2001 e 2002 no Gama, e 2003 finish, acabou. Encerrou a carreira. Você nasceu em Trindade, a infância passou lá, foi criado lá? Sou natural de Trindade mesmo. Antes morávamos na zona rural, e depois por começar a estudar essas coisas, mudamos. Você, seu pai, sua mãe? E mais 3 irmãos. E mais 3 irmãos? 3 irmãos. Vocês moravam na roça? Eu morava na roça. Você ajudava lá na roça? Eu tenho uma vaga lembrança, mas meu pai e minha mãe acho que nunca deixaram a gente trabalhar, não. Nunca deixaram, não. Eles exigiam da gente bastante a parte de estudar, né? Tanto é que lá em casa todos conseguiram se formar, todos tiveram ascensão na educação, né? E eu não tenho lembrança de eu ter trabalhado, não. Eu não fui muito de pegar, não. Pegar na enxada, vamos dizer assim. E você era estudioso? Ué, André... Ou você queria mais era a bola? Não, no começo eu sempre, como pela cobrança, né, pela cobrança que tinha lá em casa, minha mãe, meu pai sempre, eles trabalharam bastante, mas sempre para tentar dar educação pra gente, né? Então eu procurava fazer aquilo bem feito, eu cobrava de mim mesmo, então eu gostava muito de estudar, estudava bastante. Aí eu estava terminando, eu lembro que eu estava terminando o segundo grau, aí teve uma oportunidade de jogar um jogo no Serra Dourada, um jogo importante pelo Goiás. Aí nós ganhamos o jogo, rapaz. Eu estava na reserva, entrei no jogo, aí ganhei um dinheiro. E você tinha que Estava de 15 para 16 anos. Você começou no Goiás quando? Eu comecei no Goiás em 84. Em joguei 84? 2 anos de amador, 84. Você tinha quantos anos em 84? 84 eu estava com 14. Com 14 anos. 14 anos. Aí, como é que surgiu o Goiás assim na sua vida? Eu tenho um tio que jogou no Goiânia, aí jogou no Rubinho, volante, ele inclusive jogou no São Paulo, naquele time bom do São Paulo, tinha Miller, Pita, Silas, Careca, ele jogou nesse time, ele era reserva do Márcio Araújo. Isso. Jogou nesse time. Aí ele viu que eu tinha talento, queria jogar e tal, essas coisas, jogava nos times lá de Trindade, né? Time lá do Trindade, o professor Luiz lá, um abraço para ele também, que é ouvinte. Aí o Rubinho tinha um amigo no Goiás, que é o Roberto Gomes, né, que era o supervisor na época, que tinha trabalhado com ele na seleção goiana. Ele conversou com ele, o Roberto prontamente, juntamente com o Ditinho na época, né, o Ditinho tá no Goiás até hoje. Aí marcou lá uma peneira lá, na época, né, chega lá, 300 jogadores lá, passar numa peneira dessa. E você era de qual posição? Eu era meia. Era meia? Meia ofensivo? Não, meia mais de contenção. De contenção. Mas tinha boa técnica, né? Era um segundo volante? Segundo volante. Eu tinha boa técnica, conseguia fazia essa transição aí bem. Aí chega lá naquelas peneiras, 300 jogadores, aquela maior dificuldade.
Mas consegui, teve essa ajuda aí, o Roberto sempre me ajudou bastante nessa época. Tive alguns problemas, também tive ajuda também eu lembro na época, em 84 para 85 eu tive problema, porque eu era franzininho, era miudinho, era pequeno e o Triel era o treinador da categoria da sequência, que eu ia passar do dente de leite pro juvenil. Aí o Triel gostava de jogador forte, gostava de muita marcação, futebol força, né? E chegou, olhou assim, e naquela falou, não, sem me ver jogar, sem nada, ele simplesmente te tirou. Mandou embora, fui dispensado. Aí eu lembro que peguei meu material, não sei, acho que o roupeiro era o Jairinho. Aí peguei e tal, pô, mas você vai embora, você foi dispensado, o Triel é louco, não sei o que. Beleza, tal. Aí tava saindo na serrinha ali, praticamente chorando. Aí na entrada lá tava o finado Gonçalino, eu fui despedir dele, que ele gostava de mim. Aí eu falei, tô indo embora. Aí ele, que isso, você tá louco? O Triel te mandou embora? Como? Não tem base. Aí o Matinha tava chegando, ele já chamou o Matinha. Falou, Matinha, pô. Dispensou o rapaz? O Triel mandou o rapaz embora. Aí o Matinha, não, o Triel tá louco, o jeitão do Matinha, o Triel tá louco. Não vai não. Aí o Matinha era treinador do infantil, né? Aí eu fiquei treinando com o Matinha praticamente 6 meses, 7 meses, só que eu não podia jogar na categoria, o Matinha fez isso para me segurar. O Goiás deve esse dinheiro pro Matinha aí, o Matinha me vendeu depois por $600 mil, deveria dar uma beira pro Matinha. Aí o Matinha me segurou treinando no infantil lá, eu não podia jogar porque não tinha idade, mas fiquei federado no Goiás. Aí já no ano seguinte já não era mais o Triel. Aí do segundo ano de juvenil, aí eu já passei pro profissional, aí nunca mais. Aí você estava contando desse jogo no Serra Dourada, é importante, aí, você ganhou um dinheiro? Foi, aí eu fui convocado, entrei no segundo tempo, ganhei um dinheiro alto. Foi o seu primeiro dinheiro no futebol? Primeiro dinheiro que eu vi na vida, Aí cheguei em casa com aquela grana, vamos botar aí hoje assim, seria o quê? Uns R$2.000, R$2.000, um cara que nunca viu um dinheiro na vida, ganhar R$2.000 num jogo de futebol. Cheguei em casa e falei, mãe, o negócio é o seguinte, esse negócio de estudar vai ficar por segundo tempo. Estou terminando o segundo grau agora, parei, meu negócio agora é só futebol, vou jogar futebol. E qual foi a reação deles? A hora que viu R$2.000, mudou geral. Qual o nome de sua mãe? Dona Ereni. Dona Ereni. E o seu pai? Joaquim. Seu pai, Joaquim. Eles confiaram. A hora que viu os R$2.000 ali. Eu falou, não, deve estar certo, né? Esse negócio aí deve dar algum resultado. Aí não falaram nem que sim, nem que não, mas olharam assim, aí com esses R$2.000 já comprei minha primeira bicicleta, aí já as coisas já foram. Aí só comecei a treinar no profissional direto, aí participei do título de 86, eu estava no grupo, o título bicampeonato de 87, então aí as coisas já foi andando sozinho. Daqui a pouco nós vamos falar muito dos outros times que você jogou, né? América Mineiro, Botafogo, você não citou aí, teve a Inter de Limeira, né? Inter de Limeira, Coritiba, Rio Branco, Matonense e o Gama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses times. Durante a nossa entrevista tem também a participação do internauta, o pessoal que manda o recado no Facebook e também no Twitter. Lembrando que você também tem o Facebook, né? Quem quiser te adicionar, tá lá, pode procurar o Wilson Goiano no Facebook. Tá aqui, ó, professor Maxilei pergunta se você pretende investir na carreira de técnico. Já pensou em ser treinador, Wilson? Não, André, treinador não. Eu penso, às vezes, se eu voltar para o futebol, eu vou trabalhar na área jurídica, né? Que eu me formei em Direito e talvez eu volte na área jurídica, mas a princípio na área de campo, preparador físico, auxiliar técnico, treinador. Hoje eu não tenho esse pensamento. Pode ser que futuro, porque o futebol eu amo, o futebol eu gosto demais, é muito bom estar no meio, mas a princípio isso aí seria um plano B. No nosso programa nós também temos um quadro que se joga ou não no seu time. Eu vou te apresentar 2 nomes agora, você vai dizer se joga ou não no seu time. Você elabora os seus critérios. São pessoas ligadas a vida do futebol e também ligadas estrategicamente à sua vida como jogador de futebol, à sua vida como desportista. Aí você diz se joga ou não no seu time, sim ou não, e depois no intervalo comercial você dá a justificativa. Vamos ao primeiro. Ailê Pinheiro, joga no seu time, sim ou não? Seu Ailê joga. E esse outro agora?
Hélio dos Anjos joga no seu time, sim ou não? O Hélio é um grande profissional. Joga sim. Daqui a pouco, então, você vai explicar por quê aqui no Tabelando. E ainda hoje, ainda nessa edição, o Wilson Goiano vai responder a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta mais difícil do programa. Ele não sabe, mas você fica sabendo agora. É verdade que sua identificação com o Goiás e o Botafogo te fez recusar propostas dos rivais desses times em Goiânia e no Rio de Janeiro? Daqui a pouco, o Wilson Goiano responde na marca do pênalti. Se ligue no Mais Esportes. De segunda a sexta, meio-dia, Mais Esportes Nacional. Com tudo o que acontece no futebol brasileiro. Às 7h15 da noite, o Mais Esportes Local. Informações e o debate sobre as novidades do futebol goiano. E aos domingos, a partir de 8h30 da noite, você não perde nenhum lance dos jogos do final de semana. Pratique Mais Esportes. Na UCG TV você vê mais e melhor. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. O nosso programa tem o apoio do Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. A entrega é rápida e os preços são os melhores da cidade. E a qualidade é diferenciada. Procure o Shopping do Escritório 3531-5600 do nosso amigo Marco Antônio. O Wilson Goiano é o nosso convidado, ex-jogador do Goiás, ex-jogador do Botafogo e de outros times do futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai relembrar o título que ele conquistou pelo Botafogo em 95, junto com o Túlio Maravilha e outros grandes jogadores naquela geração de ouro que teve o Botafogo. Você disse no bloco passado que o Ailê Pinheiro joga no seu time. Por quê? O seu Ailê eu trabalhei com ele esses 10 anos no Goiás, né? Ele, não diretamente, ele nunca foi meu presidente quando eu estava no Goiás, mas sempre ele que decidia. Sempre articulou tudo, os problemas maiores sempre eram levados a ele, né? A palavra final sempre foi dele. E eu tenho admiração por ele pelo que ele transformou o Goiás, né? Eu lembro quando eu cheguei no Goiás em 84, o que o Goiás tinha, né? O que o Goiás era, né? E hoje você vê aí o lado patrimonial, a gente lamenta que o Goiás não tenha conseguido títulos nacionais. Estivemos muito perto em 90 até hoje. Acho que se eu tiver uma derrota no futebol para lamentar, eu lamento aquela que nós perdemos para o Flamengo, a Copa do Brasil. Esse título tinha que estar na galeria da Serrinha, né? Que nosso time era infinitamente melhor do que aquele time do Flamengo. Então, e o seu Ailê, ele conseguiu, muito criticado, as pessoas às vezes uns amam, outros odeiam, mas eu particularmente eu vejo muita qualidade nele nessa parte. Por Goiás, ele foi um excelente gestor, tanto é que o Goiás adquiriu o que tem hoje graças a ele. Agora, o lado do jogador, a gente acha que poderia ter sido melhor, né? Em que sentido? Não, é uma época, né? Na época que eu joguei, a época que eu tive no Goiás, era a época que não tinha a Lei Pelé, né? Não tinha a Lei Pelé, então era normal, os dirigentes puxavam para o lado do clube, né? Então a gente era tratado como uma mercadoria, era uma mercadoria e não tinha esse reconhecimento assim que tem hoje. O jogador chega, fala, eu quero tanto. Se o clube não pagar, vem outro ou encerra o contrato, o outro vai pagar a multa federativa e leva o jogador. Na minha época eu não tinha esse direito, né? Então às vezes nós não tínhamos salários altos, mas eu não culpo ele assim, era o sistema, era geral, não era o meu caso específico, todos faziam isso e ele como dirigente ele puxava para o Goiás.
Cite algum exemplo, alguma coisa nesse sentido aconteceu com você? Só lembrando ao telespectador, o passe era, porque o passe já acabou, já tem 10 anos, né? O passe era o seguinte, era o vínculo sem contrato. É como se uma pessoa trabalhasse em um lugar, terminou o contrato dela, não pode se transferir porque o vínculo existe. E só pode se for vendido. Então o clube fazia o que queria. Aconteceu isso com você no Goiás? Não, aconteceu com todos, né? Com todos. Da minha geração, todos os jogadores. Chega na hora de renovar, você vai renovar e você pede um aumento de salário e eles pagam o tanto que quer. Não existia. A proposta era definida. Chegava e falava, vou te dar tanto e não tinha argumento. Não tinha conversa. Você não tinha esse argumento. E você não podia ir embora. Não podia ir embora. Eu era mercadoria do clube, eu era preso ao clube. Então eu não tinha poder de barganha, eu não tinha argumento, não tinha a figura do empresário, o cara tinha, um outro time teria que vir ao Goiás, sentar com o presidente do Goiás na época e negociar para chegar num acordo. Ou então você encerrava no clube, Por isso que jogadores tipo da minha época, que jogaram muitos anos, dá um exemplo. O Fagundes foi um dos melhores jogadores que eu joguei ao lado. Ele passou a carreira toda dele no Goiás, ganhando merreca, ganhava quase nada e era um dos melhores jogadores do time. Vinha outros times, o Goiás valorizava ele demais, valorizava na hora de vender, mas não valorizava o salário. Do salário. Mas isso aí era o sistema que não era. O Goiás não era culpa do Goiás, o Vasco fazia isso, o Flamengo fazia isso, o Palmeiras, então, tanto é que os jogadores daquela época não ganharam dinheiro, E o futebol tem a transição. A Copa do Mundo de 94 foi o marco para a independência do jogador. A partir daquela Copa de 94, os salários começaram a ser melhor e a pressão para que a Lei Pelé fosse aprovada, né? Tudo aconteceu por causa daquela Copa de 94. A gente deve muito àquela Copa. É verdade. E lembrando, né, hoje em dia, o jogador ele vale proporcionalmente o que ele ganha. Se o Neymar, a multa dele é de 100 milhões de euros, é porque ele ganha proporcionalmente isso. Antes o cara ganhava um salário mínimo e eles poderiam colocar lá que o passe dele valia milhões e milhões. Justo. Como é que foi a sua saída do Goiás? Você falou a negociação foi $600 mil. Foi. Você recebeu os 15%? Não recebi. Por quê? Eu não recebi porque na época minha saída do Goiás foi conturbada, foi polêmica. Porque a fama do Goiás é que ele não pagava os 15%. Não... Se o jogador insistisse, eles não vendiam. Exato. Esse foi o seu caso. Eu tive que abrir mão. Tive que abrir mão para que a negociação desse certo. Minha saída foi muito confusa. Eu disputei o Campeonato Mineiro pelo América. Aí, como eu fui o melhor lateral do Campeonato Mineiro, tal, e apareceram muitas propostas. Então apareceu o Cruzeiro, o Inter, o Flamengo. Tanto é que eu fui emprestado para o Flamengo. Aí cheguei, me apresentei no Flamengo, fiquei uma semana treinando no Flamengo. Cheguei numa segunda, treinei a semana toda. Quando chegou na sexta-feira, estava treinando o coletivo, ia participar do coletivo a pronto para jogar no domingo. Um jogo que o Sávio fez, era Flamengo Sport, o Sávio fez 3 gols nesse jogo, o Flamengo ganhou 3-0, lembro certinho. Chegou na sexta-feira, o Paulo Angione e o Isaías Tinoco me chamou, o Carlinho era o treinador, o Carlinho me chamou e falou, o Edmundo quer falar com você. O Edmundo era o presidente da época do Flamengo, falou, quer falar com você porque agora já são, sexta-feira à tarde e até agora os caras não mandaram a liberação. Aí corri lá na diretoria, chegou lá, falou, teu presidente lá não mandou a liberação. Aí eu falei, mãe, o que está acontecendo? Ele falou, liga lá. Aí liguei, falei com o Raimundo Queiroz. Aí o Raimundo falou, negócio é o seguinte, esses caras aí, eles não pagaram, não tem negócio pro Flamengo mais não. Fica só escutando aí e vou mandar uma PTA, você vem embora para Goiânia, chega aqui, procura a gente aqui que você já está vendido. Aí eu cheguei e falei para os caras, os caras não vão mandar e eu vou embora. Não sei o que, embora. Os caras Você chegou a dar entrevista, Fiquei uma semana no Flamengo. Uma semana no Flamengo, ia estrear no domingo. Verdade que teve uma manchete no jornal, Flamengo contrata lateral desconhecido? Verdade. Achei que eu tinha moral, né? Tal. 10 anos no Goiás, já tinha jogado vários campeonatos brasileiros, né?
Aí quando eu chego no aeroporto lá, eu vejo aquele jornalzinho vermelho lá, o Jornal dos Esportes. A hora que eu vejo assim, a primeira página assim, Flamengo contrata um lateral desconhecido. Eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse lateral desconhecido? A hora que eu vi lá o Wilson e tal, não sei o que. Aí o Carlinhos vai e deu entrevista também, que não conhecia, que nunca viu jogar. Eu falei, vai ser difícil isso aqui. Mas foi bom isso aí que aconteceu, Aí logo você estava vendido pro Botafogo. Aí eu voltei no sábado de manhã, já fui lá na Serrinha lá, cheguei, ele falou assim, ó, segunda-feira você volta pro Rio que nós vendemos você pro Botafogo. E esse negócio aconteceu porque esse interesse do Botafogo aconteceu porque o Botafogo estava contratando o Túlio. E naquela época tinha os times ainda contratavam jogador por fita, né? Certo. Aí mandaram a fita dos gols do Túlio no Goiás pro Montenegro, né? O Carlos Augusto Montenegro. Aí o Montenegro olhou os gols do Goiás pela direita ali, chegava o Niltinho ali. O Montenegro falou, mas vem cá, esse Túlio, os gols dele são tudo parecidos, só chega aqui e tal, mesma jogada, o cruzamento, o Túlio faz o gol. Quem que é esse rapaz aqui? Ah, não, é o Wilson, o Flamengo contratou. Ele, o quê? O Flamengo contratou? Não. Vamos fazer uma composição aí, porque na época 50% do passe era do Goiás e a outra 50% era do Sion. Certo. Que o Botafogo estava contratando o Túlio, né? Aí fez a composição lá, eu entrei por $600 mil e o Túlio acho que entrou por $1,5 milhão e foi tudo pro Botafogo. Aí eu já me apresentei na segunda-feira, aí fui nesse pacote, graças a fitinha lá, que é a fitinha das antigas lá. Tá certo. Você disse que o Hélio dos Anjos joga no seu time. Você parou para pensar um tantão para falar isso? Não, o Hélio eu trabalhei com ele 2 meses, trabalhei com ele 2 meses no Gama. E eu já conhecia ele do Goiás já, né? É um profissional muito sério, né? Ele trabalha no limite do jogador e cobra bastante. Eu particularmente gosto do trabalho do Hélio. Ele te dispensou, não foi? Não, o negócio do Hélio, o problema que eu tive no Gama foi o seguinte. Eu tinha feito duas boas temporadas no Gama. 2 boas mesmo, tanto é que até hoje as pessoas lembram tal desses 2 campeonatos. Era para ter ganho. Fui vice naquela bola de prata, perdi só pro Arce nos 2 campeonatos que eu joguei lá. E o Hélio chegou e a primeira coisa que ele pediu é que ele falou que queria um lateral mais novo, né? Eu já estava com 33 anos, né? Aí ele pediu que queria um lateral mais novo, com outra característica, jogador mais forte, de alto e tal. Aí o presidente chegou e me chamou, o Wagner Marques, gostava demais de mim, chamou e falou, ó, você teve algum problema com ele? Eu falei, não, nunca, pelo contrário, só tenho amizade com ele. Ele falou, não, ele não te quer no grupo não, Eu falei, beleza, ele é o comandante, eu tenho um contrato até dezembro, vou embora, tal, tranquilo. Ele falou, não, mas você não vai embora não. Eu falei para ele que vou contratar um outro lateral, mas você vai ficar no grupo. Vão ser 3 laterais. Eu falei, beleza. Eu não tenho interesse em sair também não, vou ficar aqui. Aí beleza. Aí começou o campeonato, eu era terceira opção dele. Terceira opção, trabalhando normal, um pouco desanimado, né? Porque foi um choque e tal, dentro daquilo que eu tinha apresentado no Gama, mas é a opção dele. Comandante, a responsabilidade. Não discute nada, nunca questionei. Tanto é que tive muita oportunidade para tumultuar, porque tinha a imprensa, tudo, né? Todo jogo a imprensa pressionava, a torcida gritava meu nome, do jogo que o time começou muito mal, o Gama, né? Começou muito mal, ele não fez um bom trabalho no Gama, né? Não fez um bom trabalho. E tanto é, aí eu fiquei na minha, esperando, torcendo pro time e tal. O pessoal que estava jogando são meus amigos e tal, torcendo pro time. Aí chegou, o Hélio saiu, veio o Giba. O Giba saiu acho que 5 rodadas ele saiu. Aí eram 22 jogos. Tirando os 5, eu joguei os outros jogos todinho com o Giba, fiz um bom campeonato. Infelizmente o time... pelo fato do Hélio não ter te aproveitado, você respeita essa decisão e não guarda nenhuma mágoa? De jeito nenhum. O Hélio, eu acompanhei o trabalho dele, um grande profissional, trabalha no limite do jogador, exige,
diretoria tem que dar condições para o jogador e eu admiro o trabalho dele. Um treinador, isso aí, quanto a opção que ele fez de não me querer no grupo, não, que eu participei do grupo dele, não me querer como titular, isso aí é a opção dele. Um recado aqui na tela, é a participação do Júnior Leles. Você jogou contra o Romário, como era marcar o cara? Romário não tem, foi o que foi, né, isso aí, mas era muito difícil, né, não tem boa lembrança do Romário, não tem boa lembrança não. Perdemos a Taça Guanabara de 95, 3 gols dele, 3 gols dele, quando ele estava naqueles dias, ninguém segurava. Eu acho que poucos marcadores do futebol mundial têm boas lembranças de ter jogado contra o Romário. E como é que era marcar o Sávio? Não, eu e o Sávio sempre foi um duelo à parte, né? Sempre a minha passagem pelo Rio foi marcado por muita polêmica. Toda semana, Flamengo e Botafogo era pesada. Os holofortes iam para ali. A imprensa toda vinha para o meu lado e ia para o lado dele. E tudo porque no primeiro jogo que eu joguei contra o Sávio, ele saiu machucado. Ele saiu machucado do jogo com 30 minutos de jogo, ele saiu machucado. Saiu machucado de uma disputa bola lá, o Cedeira apitando, não tomei nem cartão tomei. Aí ele saiu machucado, ele foi para a imprensa, falou que eu era maldoso, que eu era desleal, que não sei o quê. Pra quê? Aí porque a imprensa no Rio, flamenguista demais, aí eu lembro até hoje do Renato Maurício Prado, a coluna dele, Deus o livre, nem eu corria daquela coluna dele lá. Aí ele machucou no domingo. Na quarta-feira o Flamengo ia jogar contra um time de Rondônia. Eu não sei onde ele arrumou essa mãe de Ná, que ele recuperou. Ele saiu de maca. Todo mundo achou que ele tinha. Você chegou a ficar preocupado? Fiquei demais, tá louco, amor. Mas eu sabia que a intensidade da jogada não foi para isso. Ele saiu e falou. Aí já na quarta-feira, graças a Deus, ele jogou. Acho que ele fez 5 gols nesse jogo. Maravilha. Acho que ele arrumou uma mãe de Ná lá e ele sarou rapidinho, em 2 dias. Eu me lembro muito bem desses confrontos seus com o Sávio. No próximo bloco eu quero saber se essa pessoa joga no seu time. Aqui na tela, Luiz Felipe Scolari. Filipão joga demais. E agora essa pessoa, quero ver se ela joga no seu time. Túlio Maravilha. Demais, me deu bicho demais, como que não? Me deu bicho demais. E daqui a pouco tem a pergunta na marca do pênalti, que você está sabendo, o Wilson Goiano não. É verdade que sua identificação com o Goiás e o Botafogo te fez recusar propostas dos rivais desses times em Goiânia e no Rio de Janeiro? Daqui a pouco, o Wilson Goiano responde na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. A gente segue tabelando com Wilson Goiano, ex-jogador do Goiás, ex-jogador do Botafogo, que disse que Luiz Felipe Scolari e o Filipão joga no time dele. Por quê? Não, o Filipão joga no meu time porque em 1988, né? Até 1988 eu era jogador de meio campo, né? Jogava na meia. E um meio campo no Goiás, na época, quando o Filipão chegou, tinham 12 jogadores. 12 jogadores. Eu lembro de alguns aqui na cabeça, lembro de Wallace, Fagundes, Péricles, Carlos Magno, Josué o Cearense, Aguinaldo,
sei lá, sei que o total tinha um 12, eu era meio ali. E eu sempre treinava bem, rapaz, treinava bem e tal, e sempre dando trabalho ali. E o Filipão via que eu tinha força, né? Tinha força física, batia bem na bola. E um dia ele chegou pra mim e falou: Guri, você quer jogar? Eu falei: lógico. Ele falou assim: você vai ser lateral. Vai ser lateral. Eu falei: vai, beleza, me coloca. Me coloca. Aí teve um jogo contra o América de Morrinhos, ele me colocou para jogar. Fui bem no jogo, mas o titular na época da lateral direita era o Walter Nascimento. Aí na sequência ele voltou o Walter muito regular, sempre não machucava, não dava brecha de jeito nenhum. Aí eu decidi em diante, eu fui efetivado lateral, né? Aí sempre que tinha oportunidade eu Você entrava na lateral. entrava na lateral. Então o Filipão mudou sua vida, né? O Filipão foi o responsável por essa visão dessa mudança na minha carreira, de meio campo para lateral. E o Túlio Maravilha, você disse que joga no seu time. Ó, o Túlio jogamos junto a carreira inteira, né? Nós jogamos junto no dentro de leite infantil, juvenil, júnior. Minha participação no júnior foi pouca, porque logo eu já passei para o profissional. Mas depois nós jogamos esse tempo todo no Goiás. Em 91 ele foi vendido para o Sion. Aí ele ficou, em 92 ele foi vendido para o Sion, ele ficou 92, 93 na Suíça. Aí em 94 nos encontramos novamente no Botafogo. Então foi de 94 a 99, de novo juntos no Botafogo. E depois a gente veio encontrar, eu parando de jogar já, eu cheguei no Brasiliense, ele estava lá, mas aí eu cheguei lá com a intenção de parar, já nem me apresentei, já parei. Você quase jogou no Brasiliense? Eu cheguei a ser anunciado, vamos dizer assim. Aí cheguei lá, quando eu vi como funcionava o Brasiliense, eu falei: não, jogar futebol é difícil começar e é difícil parar. Dentro do que eu vi, como funcionava o Brasiliense daquela época lá, eu conversei com alguns jogadores lá na época. Para você ter uma ideia, eles queriam que eu assinasse um contrato de R$500 e o restante eu receberia, sei lá como, que ele falou que todo mundo recebia por fora, não sei como lá, que era isso. Eu falei: não, eu não sou todo mundo não. Se não for tudo na carteira para mim pagar os impostos, tudo certinho, minha cabeça já não estava legal, já estava desanimado, já não aguentava, que eu morro de medo de andar de avião, morro de medo, tanto é que já tem 8 anos que eu parei de jogar, entrei no avião 2 vezes só. Então já estava cansado dessa situação, falei: não, já que isso aí é difícil começar e é difícil parar, então a decisão é essa, parei. É verdade que você ficou de dar uma resposta para o Luiz Estevão? Você veio para Goiânia, o Luiz Estevão ligou, falou: e aí? Falou: não, parei de jogar futebol. Foi mais ou menos isso, foi uma situação complicada, eu e o Luiz Estevão. Eu me apresentei de manhã, aí teve essa situação, o supervisor veio para mim assinar o contrato. Eu falei: cadê o contrato para mim assinar? Ele falou: não, é só isso aqui e tal. O resto é por fora. É R$500, eu não acertei isso aqui não. Aí ele falou: não, mas aqui é assim, todo mundo ganha esse mínimo na carteira e o resto é por fora, em espécie. Aí eu olhei assim, falei: mas que é isso? Não pode ser verdade não. Aí passei no hotel, acertei, paguei minha conta e foi embora. Fui embora. Quando eu estava chegando, o treino era 4 horas. Eu estava chegando aqui em Goiânia mais ou menos Estava chegando umas 5h30 mais ou menos. O celular tocou, chegando aqui em Goiânia, era o homem falou: não apresentou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei: não, contrata outra aí que eu parei de jogar futebol. Estou abandonando o futebol. Aí ele apelou, falou um monte de coisa. Eu falei: quer saber de uma coisa? É isso mesmo, eu parei mesmo. Aí encerrei minha carreira melancólica. Minha parada foi triste mesmo. Tá certo. Não precisava aceitar esse tipo de coisa, né? Eu quero ver, você falou aí bastante do Túlio Maravilha, você lembrar esse time aí, olha aí. Me diz aí quem tá nessa foto. Isso aí, da direita para a esquerda, da comissão técnica ali, é o professor Nenê, o filho do Marcelo Chirol, filho do falecido Ademir do Chirol, grande pessoa, o Guto, lateral esquerdo, eu, o Gonçalves, o Neguinho Beto, o Gotardo, isso aí a gente vai lembrando, vai passando um filme na cabeça, né?
o Wagner, Ronaldo Torres, que trabalha com o Joel, tá no Bahia, Paulão é o massagista, agachado agora, o massagista morreu já há 3 anos atrás, um grande amigo nosso, Túlio Maravilha, o Donizete Pantera, o Moisés, que hoje eu até vi uma matéria interessante dele, que hoje ele é técnico de segurança na obra do Maracanã. Achei interessante. Um abração, Moisés, moleque, gente boa. Serginho Manuel está morando nos Estados Unidos hoje. O Leandro Ávila, que está tentando a carreira de treinador. E o PC massagista, que trabalhava com o Dr. Lídio. E com que galera. Aquela decisão vem à sua memória sempre? Vem. Vou ver essa camisa, essa estrela solitária aí, passa... Eu vivi essas coisas aí no futebol, parece que tem hora que eu tenho que me beliscar assim, porque foi tanta coisa que aconteceu, porque a gente não imagina, né? Porque da onde que a gente veio, da onde a gente surgiu, a gente passar tanta coisa... Um momento tão bonito como esse. Então vamos relembrar aqui? Aqui na tela. Para a pequena área, olha o fogão chegando, Túlio! Para a pequena área, olha o fogão chegando, Túlio! É do Botafogo! Ganhou a grande área contra 2. Dividiu, bateu! Marcelo Passos para o Santos, empata no Pacaembu! Tentativa lá do Macedo, tira de lá de qualquer maneira o jogador do Botafogo, termina, o Botafogo é campeão brasileiro! Botafogo, campeão desde 1910. Um herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. Tradições aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, campeão desde 1910. Aí, Wilson, que momento, né? Que coisa, né, rapaz? É difícil. Quando você estava lá em Trindade, você saía de lá para ir treinar no Goiás, lá no Parque Anhanguera. Boa parte da estrada lá não era asfaltada ainda. Você dividia ônibus, né? Você imaginava ser campeão brasileiro? Não, nunca não imaginava. Humanamente, isso aí é um sonho, né? E sonho muitas vezes não se torna realidade, né? Mas o que aconteceu com a gente ali, o que aconteceu com esse time aí, né? A história desse título aí foi coisa, como se diz o botafoguense, tem coisas que acontecem só o Botafogo. Tem a participação aqui da galera, vamos ver aqui, ó. Joeli Figueiredo, todos sabem que vocês ganharam um título com o gol do Túlio Maravilha impedido. Tudo bem, isso faz parte do futebol. Só me resta parabenizar por essa sua fantástica carreira no futebol nacional, que não é nada fácil. Forte abraço. Não, Joeli. Não concordo nunca. Nosso time foi muito melhor que o Santos. Nós ganhamos o jogo do Maracanã. Nós jogamos com eles naquele campeonato. Nós jogamos com eles 4 vezes, se eu não me engano. Nós perdemos um jogo, ganhamos 2 e empatou outro. Nós fizemos mais pontos no campeonato. Então foi um lance muito rápido, né? O impedimento foi mínimo, né? Foi difícil. Só a televisão mesmo para falar que um lance desse estava impedido. E o gol deles também, o Marquinho também, se for olhar bem, o Marquinho pega a bola com a mão. Então foram 2 gols irregulares. A polêmica que eles levantam é em cima do gol do Camanducaia, que o Márcio marca o impedimento, né? Mas não é um título incontestável. Acho que se jogasse 10 vezes com o Santos, eles iam ganhar uma.
Não tinha, nosso time era muito melhor que eles. O recado agora do Maxley Vieira. Será que ele acredita que o amigo dele, Túlio Maravilha, fez quase 1000 gols mesmo? Como diz nas contas do Maravilha, né? Mas se contar os gols lá do Marista, tudo ali. Não, mas ele deve ter fundamento, ele deve ter fundamento, ele deve estar embasado naquelas contas dele ali, ele vai chegar no 1000º, ano que vem. Outro recado aqui na tela, Itamar Oliveira, como foi a experiência de jogar ao lado de jogadores como Túlio Maravilha, Donizete Pantera, num dos melhores times que o Botafogo teve nos últimos 20 anos? O melhor time que o Botafogo teve, né? Acho que para conseguir aquilo que ganhou. E esse time aí, a história desse time foi formado tudo por acaso, assim, as peças foram chegando, foi encaixando. Sem estrutura, né? Sem estrutura, sem nada, André. Se te contar a história desse time aí, como ganhou, nós fizemos uma pré-temporada de trás do Caio Martins. O Caio Martins tinha um gol, só site, pelado, sem grama, sem nada. Nós fizemos a nossa pré-temporada lá, esse negócio de aminoácido, esse negócio de nada. E o detalhe, hein? Sem salário. Esse time aí ficou 5 meses sem receber, sem ver R$1. Aí chegou uma hora que o Carlos Augusto Montenegro chegou e falou: vocês querem ganhar dinheiro, vocês querem ver dinheiro? Ganhem os jogos. Tanto é que eu tô dando a renda de vocês. Aí um olhou pra cara do outro e falou: o quê? É o jeito, né? Não tem jeito não, vamos aí. O time era muito unido. Foi chegando o Paulo Tuori, veio de Portugal, ninguém conhecia, querendo um lugar. Veio o Gonçalves e o Donizete vieram do México, queriam dar a volta por cima, apesar deles serem ídolos no México, eles queriam dar a volta por cima no Brasil. O Gotardo veio desacreditado do Flamengo, o Serginho Manuel veio do Santos desacreditado, chegou eu e o Túlio, vindo aqui de Goiás. O Leandro Ávila veio do Vasco, brigado com o Eurico. Então foi um time que foi montado assim, tudo encaixando. E um time que jogou o campeonato inteiro junto, né? Ninguém se machucava, não tinha problema nenhum. Então tudo foi acontecendo para o Botafogo ser campeão. Daqui a pouco você vai responder a pergunta na marca do pênalti. Depois do intervalo aqui, tabelando com Wilson Goiano. É verdade que sua identificação com o Goiás e o Botafogo te fez recusar propostas dos rivais desses times em Goiânia e no Rio de Janeiro? Daqui a pouco, o Wilson Goiano responde na marca do pênalti. Agora é hora, oi de alegria. Oi. Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Oi. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. A gente segue tabelando com o Wilson Goiano, ex-lateral do Goiás, ex-lateral do Botafogo. Você lembra quantos gols você fez na carreira? Pô, André, foram poucos, viu? Poucos. Mas dá pra forçar uma barra aí, uns 40, 50, dá pra forçar aí. Dá pra forçar. Acho que uns 40, 50. Nós tentamos e encontramos um. Vamos ver aqui o gol do Wilson Goiano. Você lembra desse gol? Vamos lá. Bateu o pênalti no canto. Gol do Wilson Goiano lá no Maracanã. Se eu não me engano, fez 2-0 em cima do Bahia. Campeonato Brasileiro de 95. Foi. Você lembra desse gol? Lembro demais. Isso aí foi um jogo, Túlio, inclusive o Túlio estava machucado. O Túlio era o batedor, né? E aí na hora eu sempre treinava pênalti com ele, e que ele não estava nos jogos, às vezes eu batia. E o Paulo Tuori pediu para mim, perguntou se eu batia, eu falei, bato, tranquilo. Aí foi nós rodamos aí umas 7 vezes. Pois é, mas naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje você grava até gol de coletivo, todo mundo tem jogador aí montando fita com gol de coletivo, hein?
Você lembra de algum golaço, algum gol assim especial? Eu lembro de o gol do Fantástico, na época. Foi? Na época do Fantástico tinha aquele, o artilheiro do Fantástico. Eu fiz o gol do Fantástico em 93, jogando pelo América Mineiro. Se achasse aí ia ser uma surpresa, mas acho que ninguém tem esse gol. Esse nós não achamos não. Jogou. Vamos então 96. à pergunta na marca do pênalti, aqui na tela. É verdade que sua identificação com o Goiás e o Botafogo te fez recusar propostas dos rivais desses times em Goiânia e no Rio de Janeiro? Perfeitamente, verdade. Eu tive propostas para voltar, principalmente tive proposta do Vasco, e aqui em Goiás eu tive proposta do Vila, né? Do Vila foi até engraçado que na época eu fiz uma proposta, mas aquela proposta para não aquela lá em cima pedi para e fui dormir, que na época quem era o diretor de futebol era o Nilton, eu acho, Nilton. Ele falou que ia pensar, mas o valor que eu pedi era muito alto. Realmente eu não tinha interesse em jogar nem em um time em Goiás e nem no Rio, como aconteceu. Por que esse posicionamento, Wilson? É uma ideia besta minha, né? Eu sempre tive essa ideia de ser lembrado como um jogador de um time só, né? Por exemplo, no Rio, quem lembrar de mim vai lembrar do Botafogo. E no Goiás, quem lembrar de mim vai lembrar só do Goiás. Acho que a gente vê o que acontece hoje. Talvez eu repensaria isso aí se fosse antes, mas eu tinha essa ideia. Se fosse hoje, você jogaria no Vila? Tranquilo. Você hoje jogaria no Atlético? Jogaria tranquilo, de olho fechado. Hoje mudou muito. Eu era fundamentalista demais. E eu era fundamental, radical nisso aí. Tanto é que eu recusei no Vasco na época, era uma proposta boa, muito boa. Eu recusei e não quis ir. E acabou, em virtude disso, jogando em times menores. Jogando no Gama, jogando na Inter de Limeira, jogando em times menores. Os times de São Paulo que eu joguei foi na época que a Federação Paulista contratava os jogadores e colocava nos times do interior, né? Então eu era um jogador. Você é um deles. Eu era um jogador contratado da federação, aí joguei um campeonato paulista pelo Rio Branco de Americana e outro pela Inter. Como é que foi como é que foram essas participações? Foram boas. No Rio Branco nós fomos quarto colocado no Campeonato Paulista. Agora na Inter nós ficamos entre os 8, mas no Rio Branco foi melhor. O Rio Branco era muito bom. Tem uma na marca do pênalti 2, uma pergunta que eu vou te colocar assim numa situação para você responder. Você é pão duro mesmo? Não, André, eu sempre tive essa fama, né? Sempre tive essa fama na época do Botafogo, Goiás. Mas o problema é que é uma carreira rápida, né? As coisas acontecem muito rápido na vida da gente. E eu, apesar de ter voltar a estudar, ter feito na área de humanas, eu sempre gostei de matemática. E eu sempre trabalhei com números, eu gosto demais de números. Eu nunca posso gastar mais do que eu ganho. Então, se eu tenho isso aí, se eu tenho essa maneira de ser, é para nunca incomodar um amigo. Você sempre pensou no futuro? Eu sempre pensei, se eu viver mais 30, 40 anos, paciência, mas eu não posso viver uma vida que eu não dou conta, né, de sustentar. O problema maior que acontece às vezes nessa transição de jogador de futebol é isso, né? Porque você adquire um padrão de vida e quando você a carreira não te prepara para isso, né? Você é obrigado, você não para porque quer, você é expulso do meio. Mas com certeza você teve muitas tentações. Essa época do auge do Botafogo, você conseguia ser um pouco mais seguro? Nossa, era pior, André. O Renato pegava no meu pé direto. O Renato, ele falava. Na época eu tinha um gol 1000. Aí chegava lá no meio daquele, colocava meu golzinho 1000 lá assim. E os outros carros importados? Só Mercedes, Pajero, tudo lá. Meu pior carro. O Renato ainda brincava comigo. Rapaz, esse goiano, ele tem um carro 1000 porque não existe o 500, rapaz. Ele pegava no meu pé. Mas teve uma época também, nessa época aí dos 5 meses aí sem receber, sem ganhar, sem ver R$1. Eu peguei minhas coisas, foi quando os caras foram à loucura, essa atitude minha na época. Eu peguei minhas coisas, fui lá para concentração, lá para General Severiano, né? Mudou para lá? Mudei para lá, falei, quer saber de uma coisa? E eu já tinha contrato na época com a churrascaria, né? A Estrela do Sul, né? Que era do lado. Aí eu dormia em General Severiano
e comia na Estrela do Sul. Falei, eu não ganho nada, mas eu tô na praia. É. tinha moradia, tinha comida. Tinha tudo, e tava na praia. E fiquei 5 meses desse jeito. O que você acha do casamento? Casamento é uma grande instituição. Espero ainda. Espera ainda? Espero. Porque aos 41 anos você ainda é solteiro. Tô solteiro, né? Eu acho que eu não casei nessa fase boa, rapaz, agora tá difícil. Me contaram que você está esperando arrumar uma pessoa que tenha mais dinheiro do que você. Aí já me disseram que isso vai ser difícil, porque para ter mais dinheiro que você é complicado. Não, André, não tem essa projeção não. É que as coisas não aconteceram e... Sei quem fez essa brincadeira foi o seu amigo Marcelo Borges. É, o Borginho é um grande amigo nosso, ele tá sempre com essa piadinha dele aí, deixa ele. Você disse que está estudando e está se preparando para prestar concurso. Você vai ser o doutor, um juiz, o Wilson Goiano? André, eu vou te falar, rapaz, eu já tenho, desde que eu parei, vai para 8 anos, sempre vou estudando firme, eu sempre fui muito dedicado, né? Então eu estudo bastante e estou me dedicando, tenho essa pretensão, sei que às vezes eu paro para pensar, às vezes tem hora que dá uma meia que deprê, porque às vezes é um projeto ambicioso, né? Acho que cada dia que passa essa história de concurso público está mais difícil, mas eu sou persistente, vamos dizer assim, sou carudo, vou indo. O que é mais fácil, estudar ou jogar futebol? Não tenho dúvida. Bater na bola, jogar no Maracanã lotado, tudo, ser xingado, tudo é muito mais fácil do que estudar. Wilson, você ganha do nosso programa, oferecimento de um dos nossos anunciantes, a 3A, produtos químicos, a 3A, produtos de limpeza, um kit dos produtos 3A, para você levar lá para sua casa, você pode levar lá para os seus pais, lá em Trindade. E lembrando que a 3A tem uma loja ali na Avenida Perimetral, onde você encontra produtos de limpeza, tintas, massa corrida, a linha de produtos para limpeza automotiva. Dê uma passadinha lá na 3A. Na 3A você pode confiar. E o nosso internauta sorteado de hoje é o professor Maxilei. Professor Maxilei também ganha um kit dos produtos 3A por ter participado do programa, ter mandado uma pergunta para o Wilson Goiano. E para a gente fechar o programa, vamos tocar de primeira? Bora. Agora eu que vou cruzar e você vai mandar de primeira. Você que sempre cruzou, agora eu vou cruzar e você vai mandar de primeira. Vamos ver se eu sou artilheiro. Um técnico. Luiz Felipe Scolari. Um jogador. Túlio Maravilha. Um jogo inesquecível. Botafogo e Flamengo no Castelão, 1995, Botafogo 3-1. 3-1. Um gol inesquecível. 2. Um contra o Vila, em 1993. Inclusive, foi uma história triste, mas faz parte. Perdemos o campeonato. E esse gol que eu fiz, gol do Fantástico pelo América em 93. Como jogador de futebol, você se considera uma pessoa realizada? Ou faltou alguma coisa? Totalmente realizada, né? Não, vamos dizer assim, às vezes eu acho que eu poderia ter sido convocado pelo menos uma vez para a seleção brasileira, né? Porque nesses 5 anos que eu tive no Botafogo, todo ano a primeira contratação que o Botafogo fazia era um lateral de seleção. Em 95 eles contrataram o Luiz Carlos Vinck, que era o titular da seleção, eu fui titular. Em 96 contrataram o Bruno Carvalho, que era da seleção, eu fui titular. Em 96 contrataram o César Prates, não jogou um jogo, sempre fui eu. Então eu acho que de repente eu poderia ter tido uma oportunidade na seleção. E outra tristeza minha no futebol que eu poderia lembrar é o título que nós perdemos em 1990, é o que eu falei da Copa do Brasil. O Goiás tinha que ter esse título nacional, esse título de campeão brasileiro da Copa do Brasil de 1990. Você gosta de melancia? Amo, tá louco. Tá vendo? Tô bem informado, fiquei sabendo que você adora. Coisa do Nilton. Você é feliz, Wilson Goiano? Muito, muito feliz, muito feliz.
Muito feliz. E eu fiquei muito feliz com sua presença aqui hoje. Obrigado, André. Muito obrigado. Beleza, recíproca verdadeira. Então tá aí, o Wilson Goiano tabelou comigo aqui na UCG TV. Lembrando, logo mais às 8h30 da noite tem o Mais Esportes. Fique ligado, hein? A você um abraço e uma boa tarde. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo